Foi com esse nome curioso que a minha atenção foi chamada quando eu encontrei o livro As Vacas Não Me Olham Mais na Cara, disponível no Kindle Unlimited. E nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência de leitura dessa obra de estreia da atriz Dora Frendi, que foi publicada agora em 2026 pela editora Nós. Esse livro ele é bem curtinho, ele tem um pouco menos de 150 páginas e ele é um romance psicológico e também de formação. Ou seja, ele não nos apresenta uma ação com consequência em si, mas sim o relato do crescimento de um personagem. Ele é um livro de percepção. E nessa história a gente acompanha o crescimento de uma personagem sem nome, que ao nascer a mãe dela parou de falar assim repentinamente. Então a menina lá passou a sua infância inteira cercada por solidão, na companhia somente das vacas do seu quintal, numa cidade em que a autora ela não especifica exatamente nem o nome da menina, nem tampouco da cidade onde ela vive, mas fica subentendido que se trata de uma cidade que é marcada pela pobreza e também pelo isolamento, pelo afastamento da vida urbana. E o contato da menina com o mundo começa a partir do momento em que a casa ao lado da sua começa a ser habitada por vizinhos que chegam e vão embora ali numa velocidade bastante curiosa. E com isso, ela começa a deixar essa identificação animal de lado que ela tinha com as vacas e passa a sentir mais. Ela começa a se identificar mais com esses humanos que ela começa a ter mais contato. Então ela passa a sentir, a opinar, a querer. E opinar, quando eu digo, é querer opinar sobre tudo e todas as coisas. Se você, por acaso, já leu o livro Se Deus Me Chamar Não Vou, da autora também brasileira Mariana Salomão Carrara, livro maravilhoso por sinal, e que eu resenhei aqui nas minhas leituras de janeiro, então se você tiver curiosidade para saber mais a respeito, fica aqui o convite. Se você já fez essa leitura, você provavelmente vai sentir bastante semelhança entre essas duas obras. Principalmente porque as protagonistas, que também são as narradoras, são crianças. Então o fluxo de pensamento delas é bem parecido. A escrita também é muito parecida. A forma como elas concluem, né? Quando elas chegam à conclusão de determinadas coisas. Tem muita semelhança entre essas duas personagens, muito marcadas pela ingenuidade. Inúmeros temas são abordados nesse livro, mas eu acho que os que mais se destacam são a solidão, a perda da inocência e a criação de identidade. As vacas nesse livro, elas funcionam como um símbolo da infância, do pertencimento e também da passagem para a vida adulta. E quando as vacas elas passam a não olhar mais na cara, como o título do livro sugere, é como se fosse uma espécie de rompimento dessa fase da infância e essa passagem para a fase adulta da personagem principal. E também ficou muito explícito que é um rompimento com essa identificação, quando ela deixa de se identificar com as vacas e ela passa a se identificar com os humanos. Também fiquei pensando no que a senhora Silvestre falou, que pro homem querer é tudo. Meu pai quis ir embora e foi. Deve ser fantástico ser homem. Outro ponto que vale ressaltar é o uso da narrativa bem-humorada para contar essa história, mesmo que muitos dos acontecimentos que a protagonista narra sejam tristes, como o abandono do pai e as consequências que esse abandono trouxeram não só para a vida da menina, como também para a da mãe. E esse estilo de narrativa bem-humorada é facilmente notado também em Se Deus Me Chamar Não Vou. Inclusive, quando eu fiz a resenha deste livro da Salomão Carrara, algumas pessoas lá no TikTok comentaram no meu vídeo dizendo que não tinham achado graça no livro, que na verdade elas tinham sentido bastante tristeza com essa experiência de leitura. Mas quando se trata de uma narração em primeira pessoa, é a experiência, são os olhos de vivência daquele personagem que, no caso, a gente deve meio que levar em conta. E como se trata da experiência de uma criança repleta de inocência, é aí que mora o ponto. Muito embora eu acredite que os sentimentos que os livros nos causam são muito pessoais e intransferíveis. A experiência, ela nunca vai deixar de ser individual. Mas do meu ponto de vista, essa narrativa com humor é muito da representação dessa visão sem maldade de uma criança. Isso às vezes se torna até um mecanismo de defesa do próprio cérebro, né? Uma forma de dar uma amenizada naquele impacto que um grande trauma causa na nossa vida. Mesmo que lá na frente, quando for mais velha, a gente passe a entender o peso dessa maldade, né? O tamanho da violência, a gravidade de tudo isso. Por isso que é até importante para nós leitores entrar em sintonia com essa inocência da narrativa, para que esse efeito, para que a intenção chegue até nós sem esse
filtro que a maturidade nos traz. Filtro esse que a nossa maturidade já instalou na gente. É muito confuso isso de ser gente. Tem vezes que a coisa é boa e o olho chora. E tem hora que a coisa é ruim e a boca ri. As Vacas Não Me Olham Mais na Cara é uma leitura bem fluida, conta de forma leve situações bem densas. E eu acredito que isso traz muita aproximação entre nós e a protagonista. É uma leitura muito gostosa de acompanhar sobre uma criança que aprende assim tardiamente a falar, que passa a compreender bem homeopaticamente a maldade das pessoas. E uma coisa que eu amei nesse livro é que ela encontra nos filmes uma espécie de portal para esse outro mundo que ela sequer conhece. É uma história que mostra de uma forma bem diferente como lidar com a solidão. E é gostoso também de acompanhar o crescimento de uma pessoa inocente que nunca teve que lidar com o medo de encarar o mundo. Mas assim, nem de longe eu quero romantizar isso, porque isso não tem nada de romântico. Mas a forma como ela lida com as pessoas que plantaram sentimentos nela, sejam bons ou ruins, tem muita influência disso. Algo que eu achei muito cativante nessa história e que me prendeu bastante no livro foi a forma como os personagens que cercam a protagonista foram construídos. Porque cada vez que eles são acrescentados na história, você nunca sabe a real intenção deles. Então, a todo momento, você acaba ficando até apreensiva justamente por conta desse nosso filtro da maturidade. Você nunca sabe se aquele personagem é de fato uma pessoa bem intencionada, se nutre um carinho genuíno pela protagonista, ou se ele tem algum tipo de maldade ali obscura com ele. Então, isso acaba causando uma certa curiosidade. Você quer terminar o capítulo daquele personagem justamente para saber quais são as reais intenções dele. Eu acho que a autora mandou muito bem nesse seu livro de estreia, a começar pela escolha do nome, porque foi uma baita sacada colocar um nome tão curioso para chamar a atenção dos seus leitores, né? Desses leitores que ainda não conheciam o seu nome como autora. E também eu acho fundamental a gente apoiar escritoras brasileiras, né, escritoras mulheres brasileiras. Então fica aí a dica de leitura de lançamento de 2026, vale muito a pena. Me conta aqui nos comentários se você já fez a leitura desse livro, ou se você pretende fazer a leitura desse livro. Se você conhece algum outro livro com essa atmosfera que vale a pena recomendar também aqui nos comentários. E se você chegou por aqui, por esse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os seus amigos para panfletar também esse livro, porque eu espero todos vocês, no meu próximo vídeo. Beijos e até lá!